Eu quero compartilhar com você em João capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nesses dois versos aqui, em João 20, verso 30 e 31, nós vemos que o apóstolo ele mostra o propósito da sua escrita. Ele quer mostrar aqui o porquê que ele registrou todos esses atos que Jesus realizou. Ele afirma que Jesus fez muitos outros sinais, mas ele apenas colocou, narrou esses para que cumprisse um propósito e não para satisfazer a curiosidade das pessoas. Ele diz aqui que estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então a razão dele ter escrito esse evangelho é para mostrar que Jesus, ele é o Cristo. Essa palavra Cristo é uma palavra usada no Novo Testamento que corresponde à palavra Messias no Antigo Testamento, o ungido do Senhor. O que João está dizendo é o seguinte: eu escrevi tudo isso sobre ele para mostrar que ele é aquele que é prometido desde Gênesis 3,15, a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ele é o mesmo que Isaac, filho da promessa, filho de Abraão, tipificava, apontava. Ele é o mesmo que nasceria da casa de Davi. Ele é o mesmo que é prometido como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o mesmo que Isaías narrou, dizendo, profetizou, falando acerca dele como sendo servo sofredor e seria moído por causa das nossas transgressões, Isaías 53. Ou seja, o que o apóstolo João está dizendo aqui é mostrando que Jesus é aquele que o Antigo Testamento dizia que haveria de vir. E que agora, crendo nesta verdade de que ele é o Messias, de que ele é o mediador, de que ele é o Cristo, também é necessário crer que ele é o Filho de Deus. Ele não é um semideus, ele não é um profeta evoluído, um iluminado, ele não é o grande psicólogo do mundo, o maior psicólogo do mundo. Ele não é nenhum desses, mas ele é o Filho de Deus. E quando João diz o Filho de Deus, você tem que ler todo o Evangelho para entender, porque aqui ele está resumindo. Quando ele diz o Filho de Deus, está dizendo ele é o Verbo de Deus, ele é o grande eu sou, ele é o unigênito do Pai, quer dizer, da mesma espécie, da mesma natureza. É aquele que é Deus, como o Pai é, aquele que é um com o Pai. Ou seja, João está dizendo que Jesus é o prometido do Antigo Testamento, é o que haveria de vir da casa de Davi, é o filho da promessa, é a própria promessa, mas também, ao mesmo tempo que ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus. Esse é o grande mistério da encarnação, que foge à nossa compreensão. Como pode ter duas naturezas, uma humana e uma divina ao mesmo tempo? Mas eu não vou entrar nessa discussão porque não é esse o propósito. Mas o propósito aqui é devocional de você entender o que João está dizendo. E quando você lê este evangelho, leia com esse resumo aqui na sua mente. Ele diz o propósito dele escrever é revelar quem Jesus é, para que, crendo nele, crendo nesta verdade, tenha a vida em seu nome. Uma outra verdade que nós aprendemos aqui é que não existe possibilidade de ter vida eterna sem que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não importa o quanto você o admire como um líder religioso, psicólogo, filósofo, profeta e assim por diante. Isso nada tem a ver com o conteúdo verdadeiro para que tenha vida eterna. Foi isso que Jesus perguntou aos discípulos quando disse a eles: o que o povo diz que eu sou?
o Filho do Homem é, e eles disseram profeta, Jeremias, Elias, um dos profetas, e aí João Batista. Então Cristo perguntou: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levantou e disse em nome dos demais apóstolos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração de Pedro é a mesma que a de João. Esse é o fundamento da verdadeira fé. Não importa a igreja que você pertença, não importa quanto tempo você faz parte dela. Se você não crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você não tem verdadeira fé. A verdadeira fé tem conteúdo verdadeiro, e este conteúdo é este, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que nós possamos cada vez mais, progressivamente, fundamentar as nossas convicções, a nossa fé, nessa grande verdade que é apresentada por toda a Escritura, e aqui João resume com relação ao que ele apresentou em todo este Evangelho. Que você leia este Evangelho pensando nessa abordagem, nesta ênfase, nesse propósito que João aqui escreve, inspirado pelo Senhor. Que Deus assim nos abençoe e fortaleça a nossa fé. Que você possa não só dizer por palavras, mas com atitudes, com toda a convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que a nossa vida seja edificada, fundamentada, enraizada nele, e que a ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém.